Gurias, tudo bem? Então, hoje eu vou contar pra vocês o meu testemunho a respeito de fé. Isso aconteceu comigo alguns dias atrás e eu vim compartilhar com vocês como forma de agradecimento a Deus pelo que Ele tem feito e por essa experiência maravilhosa que eu passei com Ele. E eu peço que vocês compartilhem, deixem um like no vídeo, comentem, se inscrevam no meu canal que eu vou ficar muito agradecida, muito grata. Então, há alguns tempos, há um mês mais ou menos atrás, eu tava pedindo a Deus para que ele aumentasse a minha fé, para que a minha fé fosse mais firme e constante nele. E aí, no meio disso, eu escutava pregações e Deus já estava falando comigo através dessas pregações que Deus, ele vai fazer que tu viva situações para te dar aquilo que tu tem pedido. E Deus assim fez. Ele fez eu viver uma situação para aumentar a minha fé, para afirmar a minha fé nele. Então, foi um dia atrás, mais ou menos 2 dias atrás, a gente tava aqui em casa, eu e meu esposo, né, assistindo TV, meu esposo tava fazendo a janta, e o nosso filho tava ali com ele, na mesa, e meu esposo deu um tomate para ele comer, uma rodelinha de tomate, como ele sempre faz, como ele sempre come. Ele adora comer tomate, ele adora comer tomate cru, a gente dá na mão dele e ele come, né? E aí meu esposo deu o tomate na mão dele pra ele comer. E eu tava assistindo TV, meu esposo tava fazendo a janta. Quando meu filho começou a se engasgar, sabe? Quando ele já se engasgou várias vezes. E dessa vez ele se engasgou, meu esposo fez com que... E meu esposo fez aquela manobra pra que ele colocasse pra fora, né? Colocou ele de barriga pra baixo, bateu nas costas dele. E nada de ele se desafogar. Por nada ele se desafogava. Eu fiz também a mesma manobra para que ele se desafogasse, nada. E ele se afogando. Eu comecei a me desesperar. Daí a gente colocou a mão assim na boca dele para que ele colocasse para fora então, né? Para que ele vomitasse e saísse tudo para fora. E mesmo assim nada adiantou. E aí eu falei pro meu esposo, amor, vai, leva ele pro hospital, leva ele em algum lugar, porque a gente não vai conseguir desafogar ele e não dá para esperar muito tempo, né? Porque quantas vezes a gente não vê notícias aí fora de crianças que morrem se engasgando com carne, com amendoim, com pipoca. Nessa hora a gente só pensa no pior. E eu falei, amor, vai logo, leva ele no hospital pra que alguém faça alguma coisa. E aí meu esposo saiu, eu fiquei ali fiquei em casa, fiquei na porta assim olhando. Meu esposo não levou nem o celular, então eu não tinha nem como ter notícias de nada, ele só saiu. E eu fiquei em casa. E aí nessa hora eu já comecei a me desesperar, me deu uma vontade de chorar, né? Por tu não saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer. E aí o Espírito Santo veio no meu coração e disse, ó, tu tem 2 opções. Ou tu se desespera, chora e fica aí chorando à toa. Ou tu confia em Deus. E eu escolhi confiar. Nessa hora eu peguei, fui, coloquei um louvor e comecei a orar, comecei a clamar, comecei a pedir a Deus para que Deus fizesse alguma coisa em meu favor, para que Deus lutasse aquela luta por mim, né? Porque eu não podia estar lá no hospital com ele, eu não podia estar nesse caminho com os dois, mas Deus podia, né? Deus pode fazer aquilo que a gente não pode, o que é impossível para nós não é impossível para Deus, né? Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente. Então, enquanto ele estava aqui comigo, escutando a minha oração, ele estava lá com eles 2 também, em nome de Jesus. E aí, nesse momento, né, eu comecei a clamar e chorar na presença de Deus e pedir, Deus, por favor, vá ao encontro do meu filho, luta essa luta por mim, Jesus, faz aquilo que eu não posso fazer, eu não posso estar lá, não posso desengasgar ele, mas o Senhor pode, o Senhor tem poder para isso. E aí, nesse meio tempo, né, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá lá em Romanos 10, capítulo 10, versículo 17, diz, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nesse momento Deus começou a falar comigo através da palavra. Eu comecei a usar a palavra na minha oração. Logo me lembrei lá de 1 Samuel, que diz assim, ó, 1 Samuel capítulo 1, versículo 27 e 28. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor.
Então, logo que o Lorenzo nasceu, quando ele era pequenininho ainda, recém-nascido, tinha dias, eu fiz uma oração e disse: Deus, o nome do Lorenzo é Samuel Lorenzo, né? E aí eu disse: Deus, assim como Ana entregou o Samuel dela ao Senhor nas tuas mãos, para que ele fosse teu, para que ele te servisse pela vida toda dele, eu também entrego meu Samuel ao Senhor, para que o Senhor, Pai, guie os passos dele, por onde ele for, Pai, que ele seja uma bênção, seja um instrumento em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Foi essa a minha oração logo que o Lorenzo nasceu. Sabe, eu entreguei ele nas mãos do Senhor, e nesse momento aqui que eu tava aflita, com meu coração nas mãos, com medo de perder o meu filho, eu lembrei dessa palavra, eu lembrei da minha oração, e eu falei: Pai, o Lorenzo ele não é meu, o Lorenzo ele é teu. Antes de ser meu, ele é teu, porque eu o entreguei em tuas mãos. Eu coloquei a vida dele em tuas mãos, então antes de ser meu filho, ele é teu filho. Glória a Deus. E nesse momento eu orei assim, eu falei: Pai, ele é teu. Eu sei, Pai, que o Senhor tem um propósito na vida dele. Eu sei que o Senhor tem algo para fazer na vida dele, Jesus. E eu sei que o Senhor vai fazer. Nesse momento a minha fé já aumentou. Olha só, usando a palavra de Deus. E logo Deus me lembrou de outra palavra também, que tá lá em João, capítulo 11, versículo 4, que diz lá da história de Lázaro, né? E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Lá quando Lázaro tinha morrido, né? Tava todo mundo desesperado, não tinha mais o que fazer aos olhos humanos. Não tinha, Lázaro tinha morrido, tava morto. E aí Jesus disse: essa morte essa doença não é para morte, mas é para a glória de Deus. E aí eu lembrei: Pai, toda essa situação, tudo isso não é para morte, mas é para tua glória. Aleluia. Deus colocou isso no meu coração, que não era para a morte, mas era para a glória dele. Era para que ele fosse glorificado. E aí Deus falou comigo, Deus falou no meu coração: tudo isso que está acontecendo, toda essa situação, não é para a morte, mas é para minha glória. Tu não pediu fé? Tá aí a fé. Em meio a essa situação, eu podia me desesperar, eu podia simplesmente ficar ali chorando, pensando: o que vai acontecer agora? O que vai acontecer? Não tem. Mas daí eu escolhi confiar em Deus, eu escolhi colocar nas mãos do Senhor, né? Até porque quem é mãe vai me entender, né? É o nosso filho, é como se fosse parte de nós, parte do meu coração. E aí, o que a gente vai fazer se nosso filho tá entre a vida e a morte? O que tu vai fazer? Tu vai se desesperar? Mas Deus, ele não quer isso. Deus quer que a gente confie nele, que a gente deposite a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Então, na palavra dele diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então escute a palavra de Deus, ore e leia a Bíblia, né? Vá de encontro com a palavra do Senhor, vá de encontro com a palavra de Deus. Ele tem algo para falar ao teu coração, ele tem algo para fazer na tua vida, mas ele quer que tu vá de encontro à intimidade com ele, ao secreto. Então vá ao secreto com o Senhor e ore. Leia a Bíblia, leia em voz alta, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tu vai ver que quando tu fechar a tua porta, fechar a porta do teu quarto, tu depositar diante do Senhor toda a tua dor, toda a tua tristeza, tudo que tu tem passado, algo vai acontecer, algo vai mudar na tua vida. Em vez de tu abrir teu coração pro teu amigo, pra tua amiga, pra tua mãe, pra alguém que não vai poder fazer nada por ti, não vai poder mudar essa tua situação, entrega para quem pode fazer algo. Entrega para quem pode mudar, para quem pode fazer algo na tua vida, para quem pode transformar a tua vida. Então, gente, no final, o meu esposo levou ele no hospital, eu não tinha como ter nenhuma informação do que estava acontecendo, porque ele esqueceu o celular em casa. Até isso Deus pensou e Deus agiu nisso para que eu não tivesse nenhuma informação. Então eu tinha que somente confiar. E aí o meu esposo foi, né, levou ele lá no hospital, logo uma meia hora depois ele voltou com meu filho no colo.
Os dois, o Lorenzo estava bem, estava sorrindo, gente. Ele estava sorrindo de tão bem que ele estava. Pensa na minha alegria, na minha felicidade, na paz que me deu no meu coração. E ao mesmo tempo eu agradeci ao Senhor. Eu disse, Pai, obrigada. Obrigada porque eu sei que o Senhor colocou as tuas mãos e o Senhor não permitiu que nada acontecesse. E eu sei que toda essa situação se desenrolou para que o teu nome fosse glorificado e para que o Senhor me transformasse algo dentro do meu coração. Amém?